Olá, meus chuchus. Eu sou Luciana Cáfaro, ultrassonografista há quase 30 anos. E eu me lembro muito bem a primeira vez que eu peguei uma alteração específica, um cisto paraprostático. Claro que desgraça pouco é bobagem, né? Era a primeira vez que eu estava indo na clínica. O que acontece? O clínico no meu cangote. E eu lá fazendo o exame, eu falava, socorro, Deus, Jesus, alguém incorpora, dá uma luz para eu conseguir pensar. Eu precisava pensar, porque eu tinha que fazer o exame, tinha que, resolver ali o BO. Mantendo a plenitude, linda, tremendo por dentro, com taquicardia, minha mão transpirando. No final deu tudo certo. Por que eu estou contando isso? Porque quando a gente está começando, a gente fica inseguro. Todo mundo passa por isso, certo? A gente precisa de um apoio e a gente precisa de alguém que pegue na nossa mão e fale assim, chuchu, é exatamente isso que você estava vendo. Vamos lá, que está começando o Caso a Causo, o programa no tempo e espaço, onde os ultrassonografistas veterinários se reúnem para contar causo, chorar as pitangas, consultar a bola de cristal para prever o futuro. Eu sou Luciana Cáfaro, da NexVet. Aqui ao meu lado, meu parceiro de vida e de trabalho, Paulo Garcia. Oi, Lu. É um prazer tocar mais essa empreitada com você, mas esse podcast não é só sobre a gente não, né? A gente tem convidados hoje. Então, faça as honras. Estamos aqui com ela, que é uspiana, mas já foi faxineira de arquivo de raio-x, que passou o sinal vermelho, emendou residência, mestrado, doutorado numa bucha só, enquanto ainda tocava 4 empregos. Ela que perdeu os cabelos brancos, mas aos 29 anos já tinha quitado o apartamento. Ela que hoje é ultrassonografista, coordenadora do programa de residência da Unisa e é professora do curso de ultrassonografia do Sistema de História da NexVet. Carol Guirelli. Uhul! Maravilhosa! Muito obrigada. Desafiador estar aqui, com ultrassonografistas experientes para contar a minha história. Acho que vocês têm mais história do que eu até para contar, mas vamos lá. Vamos conversar. Adoro falar, hein? Então a gente vai conversar de montão. Maravilha, Carol. A Lu começou a conversa com um caso sobre a insegurança e a necessidade da gente, que a gente tem de ser validado por alguém. E parece que isso é uma tônica da ultrassonografia, E você também começou a ultrassonografia desacreditada, precisando dessa validação? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Na verdade, assim, a minha história na imagem começa no raio-x. E eu falo para todos os meus alunos que, assim, eu acho que na imagem, entre raio-x e ultrassom, o raio-x ele tem uma curva de aprendizado um pouco mais fácil, se é que a gente pode dizer. Porque você pega o seu tempo, senta seu bumbumzinho na cadeira. Nas antigas, a gente via filme. Hoje em dia, se senta na frente de um computador, o que facilita muito, não é mesmo? Então, ontem mesmo, eu estava dando uma aula para recém-formados. E eu falei para eles, então, por que não é gatoscópio? Aí alguém falou assim, Carol, eles não sabem o que é negatoscópio. Eu falei, meu Deus, em que parte que eu fiquei um dinossauro? E aí eu comecei na radiologia, Voltando à sua pergunta. Eu comecei na radiologia. Então, eu acho que na radiologia, você tem essa questão. Você senta, a imagem é estática. E quando você pode... Se você tiver tempo de ver 10 mil imagens, 20 mil, 1000, você vai adquirindo aquela habilidade, Aquele olho. Então, eu acho que na curva do raio-x é uma curva mais tranquila de aprendizado se você tiver uma dedicação, óbvio, Não dá para sentar no sofá. Agora, no ultrassom, por ser um exame dinâmico, eu acho que a curva de aprendizado ela é mais complexa, mais difícil, mais demorada. Desafiadora. Aquela coisa de onde coloca a mão, mas será que eu perdi alguma coisa? Será que se alguém tivesse aqui com mais experiência no meu lugar, teria visto um negócio que eu não vi? Então, a residência, na verdade, é um programa de aprimoramento, porque eu fiz na Unisa também. Ele entrou na minha vida de uma forma para encontrar essa orientação, Para encontrar alguém que colocasse a mãozinha na minha mão e falasse assim, olha, você vê isso assim. Você encontra tal coisa desse jeito. Porque, por mais que você leia livros, eu sei anatomia, vai abrir cachorro, você sabe onde está, mas na hora de olhar, na escala de cinzas, produzir aquela imagem com um cachorro que se mexe. É completamente diferente, é um desafio. É muito desafiador. E, assim, acho que ele é desafiador independente do tempo de experiência, Por quê? Porque você tem, primeiro, pacientes diferentes,
situações muito diferentes. Então, tem aquela situação da emergência, que você tem que tentar dar o seu melhor em pouco tempo ali de exame. Tem a situação do paciente extremamente agitado ou extremamente agressivo. E tem a situação do tutor também. Agressivo também? Não diria agressivo, mas que muitas vezes não tem a paciência que o exame exige, não né? Compreende. Não compreende. E eu acho que tem um desafio que, assim, vocês vão me entender, da questão da tecnologia. Então, lá atrás, a gente tinha equipamentos que a definição de imagem não era uma sensação, o visto que a gente tem hoje. Então, eu acho que hoje tem o lado desafiador, porque a tecnologia te dá muita coisa. Então, você tem muito detalhe de imagem. Então, para quem começa, tudo isso que dá para ver, né, no ultrassom hoje é desafiador. Porém, a gente que começou lá atrás olha e fala assim, nossa, eu estou praticamente vendo ao vivo e a cores, né? Não é mais em escala, você consegue imaginar o órgão ao vivo e a cores, não é mais a escala de cinzas. Mas, lembrando assim da insegurança, eu demorei muito para achar essa segurança no ultrassom. Muito, muito. O que acontece? Como que você aprende? Você aprende porque você faz um monte, e aí você vê seus erros, óbvio. Tem os acertos também, mas no processo de aprendizado, você tem muito erro. E a gente engole o choro. E a gente engole. Na verdade, eu não sei nem se a gente engole. Eu diria que a gente chora num cantinho que ninguém vê. A gente não dorme, a gente se cobra. E eu acho que na imagem tem essa questão do erro. Ele é aparente. Você assina o que você faz, não é? Então, ilustrado, né? Ele é, exatamente. Então, você tem essa questão da sua insegurança, da responsabilidade e do assinar a M que você fez, né? O grande erro que você teve. Então, eu acho que tem esse mix, né? Da insegurança, o aprendizado que está vindo junto e ainda essa responsabilidade que, claro, mesmo não assinando a gente tem, mas que quando a gente assina, a gente deixou para o mundo. Tá ali, né? Então, acho que tem... É difícil. A residência, para mim, né? O programa de aprimoramento, ele veio para tentar tirar um pouquinho dessa insegurança. Ele me ajudou muito. Não acho que assim, que não fez residência, você vai achar o seu jeito, né? Sei lá, seu mentor, alguém que você vai acompanhar com mais experiência. Mas ter alguém que te dê essa orientação é fundamental. Ou te joga no lago mesmo e você aprende a nadar na raça, né? Comigo foi mais ou menos assim. Aprende a nadar na raça, mas é para poucos que conseguem né? Sobreviver na raça, né? Não, e a gente estava falando disso, né? De ser validado, de não sei o que. Uma vez aconteceu comigo, porque a gente tem também o problema do tutor, né? Que nem sempre ele é um colaborador nosso durante o exame. Teve uma vez que eu estava fazendo um exame e de um cão e procurava o rim direito. Graças a Deus eu tinha um estagiário do lado e nessa hora, a gente sempre pensa alto. Eu falei com ele, virei, cara, estou me sentindo muito mal, não estou conseguindo ver o rim direito desse cachorro. Né? Aí o tutor virou para mim e falou assim, eu estava esperando você falar alguma coisa, porque ele foi operado e ele não tem rim direito. E eu queria saber se eu ia conseguir ver isso ou não. Já aconteceu igualzinho comigo. Esse é um problema muito sério. Eu ia querer perguntar justamente para você, se você lembra de um exame, algum momento profissional que foi um verdadeiro teste. Ou de um exame, né, ou daquela prova, e que você precisou realmente se validar, né, para isso, superar essa dificuldade e se impor como ultrassonografista. Falar assim, cara, não sei o que está acontecendo, isso não era para estar aqui, ou isso tinha que estar aqui e não está, como o caso do meu rim. Na verdade, comigo aconteceu uma situação muito semelhante, do rim direito também. Eu estava fazendo exame e o tutor percebeu que eu estava num lugar só. Sabe assim? Que você fica lá e eu sou muito transparente, eu tenho um defeito. Eu não consigo disfarçar. Então, ele percebeu que eu estava assim, angustiada, né? Você não é uma boa jogadora de pôquer, né? Não, sou péssima. Com certeza não. Eu sou muito transparente. Mesmo quando eu percebo o tutor, e tanto é que eu sou transparente, que eu percebo o tutor olhando na minha cara. Ele está, muitas vezes, ao contrário da tela, né? Segurando o paciente, e eu vejo ele me encarando. Eu falo assim, eu tenho que segurar minhas carinhas de... e agora? Aquele ponto de interrogação. Aquele ponto de interrogação. E eu estava, acho que nessa transparência toda, no ponto de interrogação, e ele fez a pergunta. Doutora, agora a gente está na parte que você faz o quê? Aí eu falei assim... Aí, por segundos, eu pensei...
Será que eu falo que eu estou vendo o rim direito? Será que eu falo que eu estou procurando o rim direito? O que será que eu falo para... Né? Por segundos passou assim. Eu falei, bom, eu sou honesta. Eu vou falar, eu estou procurando. Eu falei para ele, falei assim, olha, eu estou na parte que eu procuro o rim direito. Tá difícil, mas eu estou procurando com vontade. Aí ele fez assim para mim, fica tranquila, doutora, ninguém nunca achou o rim direito dela. Eu falei, Que ótimo! o senhor podia ter falado isso para mim por uns 10, 15 minutos atrás, a gente já tinha terminado o exame. Aconteceu uma vez também, 2 vezes, com baço, que também é outro órgão que esse é um clássico. Uma vez eu fiz um bulldog e eu procurava o baço. Eu falava assim, não é possível, onde está o baço? Vira o cachorro para cá, vira para lá, vira para não sei onde. Falei, bom, não dá para inventar um baço. Né? Não encontrei o baço. E aí esse bulldog foi fazer raio-x. Esse raio-x teve uma suspeita de hérnia de hiato. Depois, eu conheço a veterinária, ela me ligou depois e falou assim, Carol, sabe aquele baço que você não encontrou? Estava junto na hérnia de hiato. Eu falei, Meu Deus. Senhor, obrigada, eu não inventei o baço ou não esqueci, muitas vezes que isso pode acontecer, né? A gente já viu algumas vezes. Deixa a frase do baço, né? É. Sim, O baço é clássico, a gente tem um modelo. É aquela velha história, né? Não lê 3 vezes o laudo antes de entregar, aí dá merda. Dá ruim. O baço, uma vez aconteceu comigo também. Eu fazendo o exame, não achava o baço, eu falava, Jesus, eu não comecei ontem, né? O baço é fácil e tal. Já fez alguma cirurgia? Não, doutora, nenhuma. Reza mais um Pai Nosso, continua o exame, mantenha a plenitude. Já fez alguma cirurgia? Não, doutora, nenhuma. Aí alguém soprou no meu ouvido, pergunta diferente. Eu virei para o doutor e falei assim, já operou alguma coisa? Ah, operou. Tirou o baço e o útero. Falei, puta que pariu. Exatamente. Aí eu descobri. Mas aí eu acho que tem 2 coisas importantes nessas histórias que a gente contou aqui. Uma, eu acho que é a honestidade de você ser sincero. Sempre. E no seguinte sentido, quando eu comecei, e imagino que com vocês também isso aconteceu, as pessoas me perguntavam em que ano da faculdade eu estava. Ou seja, eu não era vista como uma veterinária, né? Eu era uma menininha que, nossa, da onde ela saiu e quanto que ela sabe de ultrassom. Então, no começo, quando você tem essa carinha de jovem e a pessoa meio que desconfia da sua competência, e sim, você está aprendendo também, mas até você às vezes desconfia, tem a sua insegurança, essa sinceridade, essa transparência com o tutor, que depois com o tempo você fala assim, isso eu não sei, ninguém mais vai saber, né? E eu consigo dizer isso com segurança. E a segurança está tanto na sua voz que a pessoa entende que, assim, não adianta ela procurar mais 10, que não vai. E lá atrás, quando a gente começa, na verdade, essa segurança na voz, esse posicionamento, Faz toda a diferença. E ele é difícil porque você tem a sua própria insegurança, né? De saber, por exemplo, qual que é a sua limitação e qual a limitação do exame. O quanto o ultrassom está te limitando como método e o quanto é sua limitação. Exatamente. Né? Então, eu acho que tem aí coisas importantes nessas histórias de aprendizado, de postura, de posicionamento, de como buscar essa segurança na sua postura, porque é a postura de voz, posição de corpo, que é o que eu falo para os alunos. O corpo fala, o corpo te denuncia. A sua expressão é fundamental. Sim. O tutor não entende nada, fica escaneando a gente o tempo inteiro. Exatamente. Aproveitando o gancho, uma coisa comum quando a gente está começando é a tal da obrigação em encontrar alguma coisa no exame. Né? Quando a gente está começando, a gente sente muito cobrada. Aí eu sentia isso, acho que você... Como é que era você ontem e como é você hoje? Assim, não encontrar nada no exame. Olha, costumo dizer que o meu exame que tem um paciente com manifestação clínica e o meu exame está indo para o lado do NDN, é o exame mais difícil. É o exame mais desafiador. Porque, como a gente estava conversando no começo, raio-x e ultrassom, o ultrassom é dinâmico. Depois que saiu daquela porta, daquela sua sala, acabou o exame. Então, não adianta você querer olhar suas imagens. Acabou. Isso é o que você fez. Então, hoje, para mim, esse exame que tem uma suspeita, mais do que uma suspeita, tem uma manifestação clínica do paciente.
e eu não encontro nada, é meu exame mais demorado, é meu exame mais desafiador, porque eu tenho que ter certeza que eu fiz de tudo para justificar realmente... e que não tem nada. Então, esse é o seu pior exame, você acha? Esse é o pior tipo Eu de acho exame, que tem clínica e você não encontra nada. Mais desafiador. Mais desafiador. Mas eu já escutei, como você falou no começo, do tutor. Ah, você não encontrou nada, então esse exame não serviu para nada, né? E aí, aquela coisa que, claro, na maioria dos tutores, eles são leigos. Então, ele está pagando um exame e ele quer um diagnóstico por aquele exame. Sim. E eu sempre falo assim, não é que ele não serviu para nada. Quanta coisa não se excluiu, não é mesmo? Quando você pega um animal com vômito, qual é a lista de diferenciais de um paciente que tem vômito? A gente exclui muito, sei lá. A gente exclui muitas coisas no ultrassom. Sabe uma coisa que me pega um pouco? Às vezes, o tutor cobra a gente, né? Às vezes, o clínico também cobra. Exatamente nessa situação. Poxa vida, pediu exame de ultrassom, você veio aqui, fez, não achou nada, e agora? Então, a gente faz não só para achar, a gente faz também para excluir, né? E é isso que eu falo, às vezes, para o tutor. Eu falei, não, ou para o clínico. Não é que não deu nada. Deu que não tem isso, não tem aquele outro, não tem aquele outro, já te excluí vários. Esses aqui você já não precisa estudar mais. Agora tem essa outra lista, que não aparece na imagem, que você pode ir atrás. Então, eu já te facilitei muito a vida também. Sim. Eu não fechei o seu diagnóstico. Porque não é nossa obrigação, né? A gente é um apoio. Mas até quando não dá nada, dá um monte de resposta pra gente. A gente tem que saber se posicionar frente ao tutor, frente ao clínico. E que isso é anos de bagagem, né? Eu acho que o clínico, às vezes, dependendo do clínico, é um pouco mais desafiador que o tutor. Claro que tem tutores e tutores, clínicos e clínicos, né? Mas eu acho que o veterinário, assim, tem duas situações que são desafiadoras. Essa, de que você... ele queria um diagnóstico que você não encontrou nada. Ou eu acho que tem uma situação também tão desafiadora quanto, que é você encontrar e não saber o que é. Eu sei que tem uma alteração aqui, e eu não sei o que é, e eles vão te pressionar. E eu costumo dizer também nas aulas assim, olha, às vezes a gente vai encontrar, o exame é sensível, porém ele não é específico, e isso é difícil da gente... É uma frustração para todo mundo. Você gostaria de saber o que é, dar nome e sobrenome e sair bonita na foto, né? E dormir com o coração quentinho, e falar assim, ajudei, fui o máximo. Dá para contar nos dedos as situações que realmente que acontecem isso, né? Que você consegue dar nome e sobrenome para o negócio e falar assim, pode fazer que é tal coisa. E eles vão nos pressionar, colocar a gente aqui na mesa. E aí? Mas o que eu faço? Você não sabe o que é e o que eu faço? E eu acho que tem situações que a gente faz ultrassom, a gente não sabe o que é, e vamos supor que tem que ir para a cirurgia. Eles abrem na cirurgia e eles também não conseguem entender. Então, ao vivo e a cores, não conseguem entender, imagina. Quem dirá a gente olhando. Porque nós, numa tela chuviscada, preto e branco, né? Sem então, olhar direto, assim, precisa dar o nome. Exatamente. Então, eu acho que isso vem com os anos de experiência, da vivência, que você vai falar, isso aqui eu não sabia, os caras abriram lá e demoraram 3 dias para descobrir de onde vinha, puxa aqui, levanta lá, vendo no colorido. Ou abre e fecha e fala, não sei de onde veio, não dá para mexer, né? E aí, acho que é nisso que também eu descobri uma característica que eu tenho, que é, eu gosto de ver para crer. Então, eu gosto da parte do ultrassom que vai para a cirurgia, que vai lá abrir e vai descobrir se eu acertei ou se eu errei. Isso, para mim, foi muito importante no meu aprendizado. Acho que essa é uma coisa que todo ultrassonografista deve correr atrás. Saber onde foi parar seu caso. Até hoje, quando alguém vira para mim e fala assim, peguei um laudo seu, eu falo... Meu Deus, pegou um laudo meu. Porque ninguém vem, é muito raro alguém falar assim, linda, você acertou 100%, né? Só vem até a gente quando, olha, então, você falou que isso era assim e não era bem assim. Você bem falou isso. tal coisa e deu... Agora, assim, aproveitando a sua experiência de anos como ultrassonografista, não só no atendimento, mas dando aula também, o que é para você, Carol Guirelli, um bom exame de ultrassom? Um bom exame de ultrassom. Olha, vamos lá. Aquele exame assim que a gente abre um sorriso assim de orelha a orelha. Isso é um bom exame. Olha, é um exame que acho que é a primeira coisa, que eu consigo fazer com tranquilidade, né? Eu sou, como eu disse, né? Eu gosto de ver para crer e eu sou daquela que, será que eu vi mesmo? Então, eu vou e volto, às vezes, eu não faço só uma vez, né? Então, assim, eu acho que tem o exame que eu consigo fazer com tranquilidade. É um exame que eu faço uma varredura e não foto, né? Porque é muito bonito estar lá,
a foto da bexiga, da próstata. Exatamente. Só que quem disse que você não perdeu uma lesão na periferia se você não fez a varredura, os planos que você deveria? E isso depende muito também da paciência de dois seres, que é o seu paciente e o tutor. Então, hoje, eu diria que meu exame é um exame demorado. Não vou dizer aqui que exames rápidos são ruins, tá? Eu acho que cada um tem seu tempo. Eu costumo ver, quando eu vejo uma lesão, eu costumo olhar e refazer aquela... Olhar e falar, antes de terminar, vou lá e olho de novo. Para mim, não tem exame que é usado um transdutor só. Então, eu também acho que assim, a gente aprende na universidade, e eu também, claro, quando você está na graduação, você tem que ser muito objetivo com os alunos. Quando eu comecei a dar aula 16 anos atrás, eu perguntava, quem gosta de imagem? Nem meio aluno levantava a mão. Ou quando eu parei, né, há uns 2 anos de dar aula na graduação, quando eu perguntava quem gosta de imagem, um aluno, às vezes 2. Aquela coisa tímida. Meio assim. tímida, será que eu sou um extraterrestre? Que eu quero fazer imagem. Daquela olhadinha, só eu. Só eu. Levanta a mão meio assim. É. Né? Então, eu acho que assim, essa coisa da gente na universidade, que tem poucas pessoas que gostam de imagem, a gente acaba ensinando regras muito claras e que, na verdade, na rotina não é bem assim. Então, o que você aprendeu na graduação? Transdutor de baixa frequência para os animais grandes e o trator de alta frequência para as estruturas superficiais e animais pequenos. É isso que a gente ensina na graduação, porque a gente, primeiro, tem que ser objetivo e 99% ou 90% daquela turma ninguém vai fazer imagem. Então, eles não vão usar essa informação, né? Eles vão passar na prova com essa informação e mais nada. Quando você vai para a rotina, você descobre que o transdutor de alta frequência não é só para o animal pequeno e para a estrutura superficial, né? Você consegue um detalhe de imagem num paciente de grande porte e que vai te dar informações que são, assim, essenciais para aquele paciente. Então, eu diria que um exame bem feito é um exame feito com paciência. Então, eu não sou uma pessoa super paciente, né? Acho que minhas filhas podem confirmar isso. Mas eu acho que eu me transformo num exame ultrassonográfico, porque, para mim, ali, o tempo não conta. E isso é difícil quando você toca uma rotina. Sim. Eu acho que hoje, os tutores que eu faço exame, eles percebem isso. Às vezes, eu estou atrasada. Eles estão lá reclamando que eu tenho 5, 10 minutos, 15, às vezes, atrasada para chamá-los. Mas quando eles entram na minha sala e eles veem como eu faço a varredura, que eu demoro, alguns reclamam. A gente não agrada todo mundo, claro. É impossível. Não tem como. Mas, assim, que eu tenho ali um critério para fazer, eu acredito que isso mostra para ele a minha preocupação. Eu sou preocupada. Eu acho que a gente tem que se entregar para cada caso. Eu acho que o exame ultrassonográfico bem feito é quando você se entrega para o caso. Você quer resolver o problema. Não é onde exatamente... o paciente está em primeiro lugar, né? O paciente está em primeiro lugar. Entendeu? Eu acho que é isso. E você passa por aquelas situações, assim, por exemplo, de pedir para repetir o exame. Várias vezes. Ou falar, não sei. Eu várias vezes virei pro clínico e falei, olha, não sei. Tem essa imagem, eu não sei o que é, eu estou na dúvida, vamos repetir amanhã cedo, vamos repetir hoje à tarde. Mas, assim, eu confesso que a gente precisa de um tempinho, né? De uma certa vivência para ter essa coragem, essa autoridade de falar, não sei. Não vamos sei, repetir? vou estudar, né? Como é que é para você? Você se permite hoje falar não sei? Você pede para repetir o exame? Você acha que a pessoa que está começando, que se sente nessa obrigação de dar um diagnóstico, de achar alguma coisa, consegue falar não sei? Eu acho, Lu, que como que você convence o tutor que o seu não sei, acho que a pergunta até é mais ainda, como você convence que o seu não sei é o não sei de quase todos os ultrassonografistas, da Dominique Pennick, do Nyland, sei lá, de quem você quiser nomear no mundo. Eu acho que essa e aí entra naquela questão da nossa postura. Então, eu consigo... Na verdade, eu sempre consegui. Acho que aquela história lá do rim, eu sempre fui muito sincera. Assim, eu não sei, e eu quero repetir. E eu sempre falava para os tutores o seguinte, olha, eu quero repetir e eu vou fazer isso porque senão eu não vou dormir. Eu não vou dormir. Exato.
eu não vou dormir, porque eu vou ficar pensando o que eu podia ter entregado. E não é mentira, tá? Não é de para convencer eles, falar assim, eu não vou dormir. Eu lembro de noites acordar e falar, meu Deus, aquele laudo. Meu Deus, aquele paciente. O que será que aconteceu? Para onde ele foi? Talvez eu seja realmente muito, assim, exagerada, mas essa é a Carolina, né? Eu sou preocupada. Preocupada em 2 sentidos, com o paciente e com o meu nome. Eu não vou falar que eu não estou preocupada com o meu número do CRMV, eu não estou preocupada com processos ou com reconhecimento. Não vou, sim, ter a preocupação óbvia com o paciente, mas é uma construção de uma pessoa profissional. E essa pessoa profissional vai ter deslizes, mas ela também tem que ter o cuidado de que esses deslizes sejam com menos frequência e sejam os menos básicos, né? Sejam os mais complexos. Então, eu sempre fiz essa solicitação, assim, com uma certa frequência de recorrência, assim, de controles. Os controles eu não cobrava dos pacientes, tá? Então, não era assim, você vem fazer amanhã, mas eu vou te cobrar de novo. Então, eu falava que eu ia ver aquilo que eu tive dúvida e pedia 24 horas, 48 horas depois, para ver se a imagem repetia, por exemplo. É que eu acho que hoje a gente tem outros métodos até. Quando a gente não sabe, hoje tomografia, por exemplo, está aí para resolver grande parte dos problemas. Vai resolver tudo? Não, porque também continua sendo método de imagem e também continua tendo diagnósticos que vão ficar a esclarecer. Né? Tem suas limitações, como todas as modalidades. Sim. Tem endoscopia, quando a gente fala de trato digestório. Sim. Né? Beleza. Então, meninas, voltando para o papo transdutor, a gente está aqui com um vídeo do Hudson Razeira, que é um ultrassonografista lá da Bahia, de Jequié. Não, Jequié. Cacete, tô sem óculos. Da Bahia. E ele mandou uma provocação aqui pra gente. Vamos ver? Recebi essa seguinte pergunta aqui há uns dias no meu story, e eu com esse questionamento, né? Será que realmente a gente está encontrando pacientes com mais alterações morfológicas nos rins atualmente do que a gente observava antes? Ou será que a nossa forma de avaliar o rim, de ver o rim, mudou nos últimos anos e por isso que a gente encontra algumas alterações a mais? A resposta foi que não. O que eu acredito que acontece é que agora, atualmente, nós temos aparelhos de uma qualidade muito melhor. E isso faz com que a gente consiga observar detalhes da morfologia renal, do parênquima renal, que não eram visíveis nos aparelhos mais antigos, né? Não significa que elas estruturas são novas, elas sempre estiveram lá, mas agora a gente consegue observar. E aí fica o questionamento, será que a gente está superestimando os achados nos rins? E o que será que é realmente importante na avaliação renal que indica uma nefropatia? E aí, Carol, será que a gente realmente tem achado alterações ou estruturas novas na ultrassonografia? Ou o que acontece é exatamente isso? Nós temos uma qualidade de resolução de imagem muito melhor do que a gente tinha lá atrás. E hoje a gente vê coisas que antigamente eram impensáveis a gente ver. Eu tenho certeza que a tecnologia ajuda, não tenho nem dúvida, com certeza. Acho que o detalhe de imagem hoje dos equipamentos é o que a gente conversou antes, quase que vê ao vivo a cores, né? Não está nem na escala de cinza, para quem começou antes, né? Nossa Senhora! Você falar... Eu lembro, assim, o equipamento que eu comecei era um Logic 100, e ele tinha frequências... Ela começou no Logic. Tá vendo? Peraí, vocês têm 10 né? a mais, né? Eu vou ficar quietinha não, aqui, mas vou nem assim, falar. mas peraí, era quase uma televisão de tubo, né? Continuava sendo... Eram 2 transdutores já, mas com frequências fixas, com desse tamanho de superfície de contato, né? Então, você fizesse um cachorro pequeno, era quase pegar a bexiga e o fígado ao mesmo tempo, né? Porque era muito grande o transdutor. Então, lembrar lá no passado, se pegar um laudo meu do passado, talvez tinham 5 frases, com certeza o pâncreas e as adrenais não estavam nele. Nem os ovários, nem o útero. Imagina. O meu não tinha ovário, não tinha útero, não tinha linfonodo, não tinha pâncreas, adrenal. E alça intestinal, a gente não brincava de contar camadinha. Exatamente. Via. E olha, via sim, onde tá? Aqui, ó. Sim. Aqui tá. E aí, o que eu acho? Hoje, a gente pega, por exemplo, uma adrenal que você vê a definição córtico-medular, você tem... Será que... Né, você consegue ter um detalhe de imagem que é surreal para quem começou lá atrás. Você fala, caramba! E aí, o que entra também? A história do tempo do exame. O tempo do exame é o mesmo que eu tinha no passado, né?
sei lá, 30 minutos, 40 minutos ali. Mas hoje a gente vê muito mais coisa. Uma estrutura. Então, o seu exame, que antes a dificuldade era encontrar as estruturas porque a tecnologia não te ajudava, hoje ela te ajuda tanto que você vê tanta coisa, e aí o difícil é saber o quanto você não atrapalha o clínico. Qual que é a relevância clínica disso tudo que a gente está vendo, Eu né? vi isso aqui, aí eu finjo que não vi, fecho o olho, pinta de normal e continua, porque se você escrever, vai mais atrapalhar do que ajudar, e aí vem o desafio que eu acho que é o desafio atual. É saber daquilo o que é relevante. É saber Pra discernir o que é normal. O que é ou não. normal e o que daqueles achados todos que você fez, É o que relevante é frente à clínica do relevante para paciente. aquele paciente agora. Ou seja, quem ajuda não atrapalha. Não atrapalhe, ajude. Ajude o seu paciente. Então, tem que tomar cuidado com o que você chama de atenção do clínico. Senão, ele vai para uma linha... isso aqui... sabe aquela coisa... Eu preciso tratar, né? Preciso tratar esse negócio. E não é isso que é o importante. É né? igual aquele gato assintomático que a gente vê hoje folículo linfóide no Sim. seco. Que antes nem seco, eu não via, hoje está vendo... Qual que é a relevância disso? Eu não sei. Exatamente. Tem, mas ele não tem clínica, né? Não está tudo em ordem. E aí, falando disso, você comentou no trato gastrointestinal, agora aguenta. Agora a pessoa se empolga. E falando disso, por exemplo, uma coisa nos cães. Junção iliossecocólica ali, o ilho, a gente antes fazia assim, nem olha, né? Nem procura. Hoje, quando você vai, você fala assim, cara, eu tô vendo em muitos. E aí você pensa, nossa, eu não sei mais nem como que será que é o seco do cachorro, porque de que formas? Porque a gente nem olhava, né? Era sempre, não, tem gás. Tem gás. Tá cheio de gás. Tá cheio de gás, nem olha, nem procura. Vida que segue. Vida né? que segue. É isso. E aí, hoje, a gente percebe que alguns pacientes... Antes, a gente achava que nenhum. Hoje, a gente vê em alguns, né? Então... E eu acho que isso, eu falo para os alunos, quando a gente começou na ultrassonografia era muito mais fácil. A gente via menos estruturas, Sim. tinha menos coisa publicada, então eu tinha menos coisas para aprender. Hoje, a gente vê tudo e tem um monte de publicação, a gente conhece muito de tudo. Então, a bagagem que ele fala assim, vocês precisam aprender em um ano, às vezes o que eu demorei 20 anos. Né? Porque eu fui aprendendo aos poucos. A gente começou e foi aprendendo devagarinho, um atrás do outro. Mal tinha livro, né? Mal tinha Green Island. E que metade do que... Não, isso não dá para ver, isso não dá para ver. Né? As alterações eram poucas. Né? A gente pega capítulos ali que tem 2, 3 páginas, e hoje o mesmo livro tem 30 páginas do mesmo tema. Então, eu falo que vocês têm muito mais dificuldade. A obrigação é muito maior, porque eu preciso passar em uma semana o que eu aprendi em 20 anos. Com certeza. Né? Então, é um peso maior para eles também. Para a gente foi fácil, porque a gente foi, olha, hoje dá para ver isso. Olha, hoje dá para ver aquilo. Opa, e o que tem? Ainda não tem publicação, mas daqui a pouco sai. Hoje já está tudo aqui. E é interessante, né? A gente primeiro vê, depois sai a publicação. Depois a gente chega nele. Seguinte. Agora eu quero saber de você qual que é a sua posição frente a situações polêmicas no universo da ultrassonografia veterinária. Oh, meu Deus, polêmicas. Esse é o quadro Situações Patognomônicas. Saia justa, Carol. É o seguinte, Jesus, pode ir embora agora, Não, então? Pode fugir. A regra- Agora correu adrenalina Vamos lá. no corpo. Quando A ela regra é corre... o seguinte, toma um golinho de água. Vamos lá. Gente, Bora. eu ia trazer o uísque para colocar na caneca, mas eu esqueci. Não, é água mesmo, É água, viu? É infelizmente água. A regra é o seguinte, é ou não é? Tem que escolher uma das duas alternativas. Meu Deus. Se concordar com as duas, você ainda assim precisa escolher aquela com a qual concorda mais. Gente, que Não saia... pode a ficar saia tá ficando muito justa agora. Não pode ficar em cima do muro aqui. A gente Tá não bom. quer ninguém em cima do muro. Bora. Então, vamos lá. E tem que justificar, tá? Pronto, acabei. Vamos lá. Você está fazendo o exame, aí, de repente, você vê aquela imagem desconhecida, aquela breuba, que você fica olhando para a tela e pensando, que porra é essa? Só que o tutor percebe. Ele vai perceber comigo mesmo, com certeza. O que você faz? Você inventa qualquer coisa ou assume a sua ignorância e diz, não tenho a menor ideia? Definitivamente a segunda opção. E, na verdade, é o que eu falei.
E eu não sei, cada um tem um jeito de fazer, né? Muitas vezes, hoje eu vejo, por exemplo, desculpa, não sei nem se eu posso continuar. Eu posso Pode. continuar? Achei que você ia fazer uma pergunta atrás da outra e eu não podia nem falar. Era tipo, responde, próxima. Eu vejo assim, e não estou julgando, hein, por favor, pelo amor de Deus, cada um tem seu jeito. Eu não sou ultrassonografista que vai falando durante o exame o que está vendo para o tutor, tá? Por quê? Porque eu disse que eu faço com 2 transdutores, eu olho de novo, meu exame ele é demorado. Então, quando ele me pergunta, doutora, você pode ir falando para mim o que você está vendo? Eu falo, olha, eu vou me concentrar aqui e eu prometo que eu conto tudo depois que eu terminar o exame. Por quê? Até por conta dessas situações. Às vezes eu não sei o que é, mas eu vou mudar de transdutor, eu vou tentar olhar se está ligado em algum órgão, e aí eu vou ficar deixando aquele tutor que já é ansioso, porque se ele me perguntou, eu mal pus o transdutor, o que tem, é uma pessoa ansiosa, né? Não vou julgar os ansiosos, porque eu também sou. Então, eu tento ir falando coisas básicas, assim, se eu encontrar, tipo, sei lá, vi a bexiga, tem um cálculo, aí eu já meio que conto, porque é dali. Mas eu evito ao máximo falar durante o exame. Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo o exame, eu não estou conseguindo olhar para a pessoa. Olhar no olho. E olhar no olho traz a segurança. Exatamente. Então, meu querido, desculpa. Você que está aí e quer ter segurança, a primeira coisa é treine olhar no olho do tutor. Você pode estar totalmente inseguro. Olha no olho dele. Fala com calma o que você tem de dificuldade. Isso eu não vejo, isso eu não consigo saber o que é. E pronto. Se você olhar no olho, já é meio caminho andado. Maravilhoso. Muito bom. Agora eu vou pegar outra pergunta para você. Diga. Vamos supor que você foi uma má pessoa, Papai Noel não trouxe seu presente e o ano que vem você vai ter que fazer volante de novo, a domicílio. A domicílio? Isso, aí você chega na casa da abençoada e você pergunta onde vai ser o exame e ela aponta aqui, ó, em cima da máquina de lavar roupa. Você fala, amém, já fiz ultrassonografia, exames em lugares piores, ou vira as costas e fala assim, eu não estudei para isso, e vai embora. Olha, Paulo, eu vou dizer uma coisa, eu não sou uma ultrassonografista volante, né? Eu não tive essa experiência. Eu nunca tive vontade, na verdade. Eu acho muito desafiador. E justamente por esses inúmeros desafios da rotina, né? Então, por não ser uma ultrassonografista volante, eu iria na letra B aí. Eu sairia e falaria, sinto muito, desse jeito eu não consigo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, primeiro, eu tenho dificuldade de concentração. Então, estar em ambientes diferentes em todo momento, para mim, isso é muito difícil. Adaptação é muito difícil. Eu sou tão chata que eu não consigo fazer ultrassom com a luz acesa, por exemplo. Então, eu nunca quis esse desafio do volante por essas situações. Vou dizer para você que, recentemente, eu tenho equipamento e eu falei, não, eu preciso de uma rotina mais flexível. Eu vou fazer ultrassom em volta da minha casa. Falei, depois de 20 anos fazendo ultrassom, todo mundo quer sair do volante, eu vou resolver me aventurar no volante. Eu vou dizer para você que eu, de novo, percebi que talvez não seja a minha praia, assim. Eu tenho volante, eu tenho ultrassom, eu vou em uma clínica específica, em amigos que solicitam. Essa coisa do domicílio me dá eu não faria, entendeu? Então, por minha característica, eu acho que um volante, por exemplo, encararia... Volante, ele encararia... É isso que ele faz. Ele vai falar, não, ó, volta outro dia, não, faz com outro. Eu não tenho essa característica, então... Eu, de verdade... Dava as costas e ia eu embora. falo, não, mas eu não daria as costas, Mas gente, com delicadeza. Sim, Ninguém claro, fala assim, olha, sinto muito... Não, beijo, senhora, tchau. desse jeito... Você ia explicar, mas você não faria. É. E aquele dilema ético, assim, aquela situação que aquela consagrada ou aquele consagrado, um pouquinho orgulhoso, posta uma informação equivocada no Insta. Você faz o quê? Você educadamente chama no zap e fala, querida, não é bem assim,
Ou você dane-se e deixa pra lá? Ai, Lu, é uma pergunta. Eu, primeiro, não sou Ou muito depende das da redes... pessoa. Eu vou ser sincera que, olha, depende da pessoa. Eu acho que é o Desculpa, gente. seguinte, eu não sou muito das redes sociais, né? Então, eu não fico muito vendo o que as pessoas postam. E eu acho que cada um tem o seu degrau de aprendizado. E também acho que chamar no particular, ou, de repente, até expor a pessoa, né? Tem pessoas que são mais diretas, vão lá, vão escrever no comentário já para todo mundo ver. Isso eu acho muito Eu acho muito indelicado. chato, Eu acho que se você estivesse naquela posição, você não gostaria. Então, pensando que eu quisesse me posicionar, eu me posicionaria com pessoas que eu tivesse liberdade para, tá? Porque eu acho complicada essa situação, né? De você apontar ali e às vezes a gente ninguém é o dono da verdade. Claro que tem situações que são muito básicas, que você fala, meu Deus do céu, não é possível. Socorro. Mas eu acho que, no geral, eu me posicionaria só se fosse uma pessoa que eu sinto que eu tenho liberdade para. Falar, isso aqui não vai nessa linha, não, que essa linha eu acho que é a não mesma legal. coisa que a gente faz, né? Se algum aluno, ex-aluno, amigo, que a gente tem essa liberdade, a gente, assim, educadamente, né? Chama no particular, e com, né, assim, veste a sapatilha de pontas, pisando em ovos e vai. Porque é uma situação muito saia justa, assim, porque a pessoa pode super receber bem, falar, nossa, muito obrigado, aprendi, ou pode falar assim, quem é você? Né? É a mesma coisa na situação de conversar com os clínicos. Tem clínico que pós-exame ultrassonográfico que você liga para discutir o caso, ele é monossilábico. Sim, não, talvez, ele te dá 0 informações, e ele queria mesmo era que você não enchesse o saco dele. Né? Te atendeu por educação, né? Quando ele te atendeu. E tem os outros que vão super agradecer para você e falar assim, nossa, obrigada. Sei lá, o cara pede um exame que, em vez de ser ultrassom, devia ser raio-x. E você liga e fala, olha, então... Tem gente que vai falar, nossa, obrigada. E tem gente que fala assim, não estou perguntando o que você quer saber, eu quero um ultrassom e acabou. Bom, já que a gente tocou nesse assunto, Carol, para a gente acabar esse bloco, todo clínico deveria saber fazer um exame básico do ultrassom? Você é contra ou a favor? Eu sou contra. Totalmente contra. Só para pegar no calo. Eu sou muito contra, talvez. Eu acho assim, radicalmente contra. Eu sou radicalmente contra por um motivo. Visto tudo que a gente tem na ultrassonografia e que hoje, se eu fosse falar assim, quanto que você sabe de ultrassom? Você me dá uma nota, minha nota ia ser baixa. Com certeza eu ia ser reprovada. Eu ia me dar uns 4, entendeu? O que você sabe do mundo ultrassonográfico? Amanhã vai ter uma outra informação, né? Então, eu acho que o clínico, o coitado do... de verdade, o clínico já tem que saber muita coisa, né? Ele tem que saber aquelas manifestações, diagnósticos diferenciais, que exame ele vai pedir, o que ele espera desses exames. Fazer o ultrassom também. Eu acho que em algumas situações, por exemplo, um exame de emergência, como o FAST, isso nem é para o ultrassonografista fazer. Ele foi criado para um clínico fazer. Agora, um exame ultrassonográfico de abdômen completo... Para diagnóstico, né? Eu diria para você que ele vai ter grandes problemas. Primeiro porque ele vai poder perder muita coisa, porque ele não foi treinado para isso. Porque se ele gostasse de ultrassom, ele tinha feito o diagnóstico por imagem, certo? Fato. Não é? É fato. Se ele gostasse de imagem, é que nem se você virasse para mim e falasse assim, Carol, olha, você é uma ultrassonografista, só que agora você vai fazer citologia e você vai olhar a lâmina. Eu ia chorar. Contar bolinha não é comigo, não. Eu nunca consegui olhar naquela... A gente ia fazer nossa arte no sinal, né? Se fosse o caso. Eu nunca consegui olhar no microscópio. Então, assim, eu acho que o coitado do clínico, ele é exigido por tantas coisas... O ultrassom seria mais um peso e ele não iria fazer de forma adequada. E se ele fizesse ultrassom, ele não tem quem colocar a culpa, né? Exatamente isso que eu ia falar agora. Eu dei cursos, e alguns cursos que eu já fiz, que eu já participei de ultrassom, de pós-graduação, especialmente fora da capital, assim, tem muitos clínicos fazendo os cursos. E a justificativa é, eu preciso de ultrassom e eu não encontro ultrassonografista na minha cidade para fazer. E uma vez eu deixei alguns alunos com uma pulga muito atrás da orelha, acho que quase eles desistiram de fazer o que eles estavam fazendo. Acho que, né? Por quê?
Porque assim, a gente falou no começo, a gente assina pelo que a gente faz. Então imagina você, clínico, na sua cidade, você recebe um cachorro, e aí ele tá vomitando, e aí você faz ultrassom, porque é o que você tem ali, você descobre que acha que tem um corpo estranho. Aí você é o clínico, o ultrassonografista e o cirurgião. Então, você faz, se você fizer o laudo e assinar por ele, né? Porque alguns vão fazer, infelizmente, não vão assinar, vão falar, eu achei tal coisa. Você ainda faz a cirurgia. E aí você não encontra o corpo estranho que você disse que tinha. Você faz o quê? Culpa quem? Culpa quem? E agora? Não é só culpa quem. Parece que você, delicada. na verdade, parece que você inventou de propósito para ganhar uma cirurgia. Né? E quando você tem profissionais diferentes, e a gente sabe, por exemplo, que o corpo estranho, ele é um calo no nosso sapato. Um desafio. Um desafio. O ultrassonografista pode errar também, né? Mas você não é o cirurgião, não vai parecer que você está querendo só ganhar procedimentos. Eu ganhei a consulta, eu fiz o ultrassom, eu fiz a cirurgia, eu inventei um corpo estranho. Pegou uma pedrinha no quintal e falou, olha, isso estava no intestino do seu cachorro. Exatamente. Então, eu acho mais desafiador. Eu, de verdade, acho que o clínico, ele já tem bastante coisa para fazer. Então, vamos deixar o ultrassom com a gente. Vamos deixar o ultrassom com a gente. Mas eles têm um desafio hoje, que eu falo isso para os alunos, que não está ligado ao ultrassom, mas está ligado ao raio-x. Hoje a gente tem muita teleradiologia. E as clínicas têm muito equipamento delas, em que o clínico precisa saber posicionar. E eu vejo isso pelos aprimorandos que hoje eu coordeno. Quando eles vão começar a fazer plantão fora, e eles veem que, o cara fala, ali tem um equipamento de raio-x, você pode fazer o raio-x, mas não é você que vai laudar, o cara lá não sei onde vai laudar, mas você precisa fazer. Ele fala assim, meu Deus, técnica de raio-x, posicionamento. Então, assim, e olha que é a técnica e o raio-x, algo bem... receita de bolo. Receita de bolo. Não é um ultrassom. Põe lá o transdutor e procure no mundo do abdômen o porquê que vomita. Carol, falando de especialidade, a gente trouxe também uma convidada, acho que mais que especial, para falar um pouco dessa, né, do que é a especialidade hoje, que é a professora Janes. Sensacional. Ela vai entrar e depois a gente discute um pouquinho do que ela passou pra gente. Estamos na fase das especialidades e das subespecialidades, e o que eu espero da veterinária agora é que essas especialidades, né, também não fragmentem tanto o paciente que a gente volte ao passado e foque em doenças de órgãos específicos. Então, tomara que os nossos especialistas e subespecialistas continuem procurando ser bons generalistas. Obrigado, Janes. Obrigado ao CRV por esse vídeo. E deixa eu perguntar, concorda com a Janes? Você acha que a gente, né, precisa deixar de fragmentar o paciente ou de ser o do subespecialista e voltar a ser um generalista e olhar o nosso paciente como um todo? Não tem como discordar da professora Janes, né? Gênero, número e grau, eu concordo com ela. Por quê? Eu acho que, assim, dá para... Sim, a veterinária caminha para a especialidade, aí eu tenho uma questão filosófica a respeito disso. Eu acho que, por um lado, porque tem muito conhecimento em cada área e está ficando difícil saber de tudo, mas, por outro, isso é um alívio para os veterinários, né? Porque tem tanto veterinário, ainda bem que está fazendo subespecialidade para ter trabalho e mercado para todo mundo, não é mesmo? Mas, o que eu acho? Mesmo que você procure uma especialidade, você tem que saber cuidar daquele paciente como um todo. O básico você precisa continuar sabendo. Você precisa olhar ele como um todo para conseguir dizer, agora, até tal ponto eu consigo ajudar. Em algum outro momento eu vou precisar de um especialista? Vai, mas é necessário. Acho que a especialidade é legal porque você aprofunda em algo, porém você não pode só achar que é estômago e intestino aquele paciente, você não pode só achar que ele é um rim, você não pode só achar que ele é um fígado. Ele tem todo mundo junto conversando, né? Ou eu só preciso estudar ultrassonografia para ser um bom ultrassonografista, né? Não estudar clínica, não estudar fisiologia. Pelo amor de Deus, eu acho que quanto mais você vê a clínica você não pode esquecer nunca. Esse é o grande diferencial do ultrassonografista. Eu falo isso para todo mundo que fala assim, eu vou para o ultrassom porque eu não gosto muito de clínica. Eu falo, Senhor Cristo amado. Não, meu querido. Socorro. Deus. Você vai para o ultrassom porque, como que eu descobri
que imagem era o que eu queria fazer e não clínica. Porque eu descobri que eu gostava do raciocínio clínico, mas eu não gostava da rotina clínica. Exato. Então, assim, eu não joguei fora a clínica de pequenos porque eu descobri que eu não gostava de clínica. Eu não gostava da rotina, mas eu gostava de raciocinar a clínica. E Saiu aí eu da uso... clínica, mas nunca deixou a clínica sair de você. É, claro. Não dá para isso fazer. Não dá para E, acontecer. Carol, você que está dentro da sala de aula, convive muito com né, os estudantes e tal, como é que está essa questão da especialização dentro da sala de aula? Você acha que o aluno busca especialização? Como é que você sente isso? Eu acho que depende da universidade. Eu vejo assim, no geral, alguns alunos eles são muito focados. O cara já entra querendo tal coisa. Esse é o primeiro problema que eu vejo no cara da veterinária. Eu acho que a veterinária é uma profissão que ela abraça qualquer personalidade, qualquer gosto, né? Você trabalha com animal, você pode não trabalhar diretamente com o animal, diretamente com o tutor ou não diretamente com o tutor, e tem várias áreas. E quando eu vejo um aluno, por exemplo, muito focado, ele entra no primeiro semestre, eu quero trabalhar com tal coisa. Ele não experimentou o resto da veterinária para ter essa certeza. Mas também percebo que, do passado para agora, eles se tornaram muito mais, no meio da universidade, eu quero isso, a maioria, não todos. Eu quero tal especialidade, eu quero anestésio, eu quero cirurgia, eu quero imagem. Então, eles estão um pouco mais focados nisso e, às vezes, esquecendo que tudo é conhecimento adquirido é importante. Carol, explica pra gente que história é essa de ter sido passada para trás por uma tal de Dominique Penny. Eu não passei, Explique. passada para trás. Explique-se. Ela é uma sensação, né? A mulher não tem por onde, ela não tem o que falar. É a ultrassonografista do mundo, tem tanto trabalho publicado, né? Ela é sensacional. Eu não fui passada para trás, eu só fiquei frustrada um pouquinho. Ela chegou antes. Ela chegou antes na publicação. Eu gosto muito de trato gastrointestinal, né? E eu comecei a observar uma imagem que ali, logo depois do pilório, né? Bem na junção pilório-duodenal, e que me chamava atenção porque em alguns animais ela era mais evidente, outros não, animais que tinham ou não sintoma. E eu comecei, e assim, né, quando a gente não sabe, você fica meio com a pulga atrás da orelha. Peraí, se eu disser que tem tal lesão, mas esse animal não tem nada, vou chamar atenção para um negócio que... Então, você esconde aquela informação, vai estudar, finge que, né? E aí, inicialmente, eu procurei, toda vez que eu tenho uma dúvida, eu vou para a literatura. Alguém no mundo já viu isso, né? Alguém no mundo já viu. E aí, eu fui pesquisar e não encontrei nada. Falei, poxa, ninguém viu, não é possível. Vamos lá, vou pesquisar de novo. E fui estudar, fui olhar. Aí fui estudar na medicina, porque se não tem na veterinária... Vamos para a medicina. Lá tem. Lá tem. E aí eu encontrei uns trabalhos falando de umas tal de glândulas de Brunner. E aí depois mudava para glândulas duodenais. Aí eu fiquei meio na dúvida se era a mesma coisa. Descobri que era a mesma coisa. Falei, será que no cachorro isso também tem? E aí... tem um pouco da vantagem de você estar dentro de uma instituição de ensino, né? A gente faz ali no programa de aprimoramento um treinamento com cadáver em alguns dias do mês. Eu falei, minha chance. Vamos lá. Peguei um cadáver, chamei a aprimoranda da patologia, falei, olha, eu quero tirar esse pedacinho aqui do duodeno, logo depois do estômago. Você vai fazer uma marquinha aqui, pega lá, sei lá que tinta que eles têm lá, que eles conseguem marcar, não entendo nada de patologia. Aí ela marcou, eu falei, quero nesse outro ponto aqui, eu vou pagar pelo histopatológico, eu quero saber o que tem. E aí entra uma outra coisa, né? O ultrassonografista tem que aprender que, às vezes, o tutor não vai também pagar para você. Se veio a óbito, você quer saber, e ele doou o corpinho, você pode ir lá e pagar pelo histopatológico. Se ele abriu e ele não tem dinheiro para pagar o histopatológico, paga você e descobre o que era. Então, fiz muito isso. Quem não, né? Mas eu acho que a gente fez muito, mas eu não sei se os mais novos fazem. Não. Então, eu fui lá, paguei o histopatológico disso que a gente fez e descobri que realmente são as glândulas que estão ali, né? Que a função é diminuir a acidez que vem do estômago. E aí eu falei, ótimo,
Cheguei para aprimorando e falei, vamos escrever um trabalho, a gente vai mandar para comissão de ética, né? Óbvio, você não pode fazer nada com animal se não passar por uma comissão de ética. Então, escreve aí, tá aqui os trabalhos, vamos fazer. Beleza, falei com os professores da patologia, super empolgada. Aí demora um pouco, né, para passar pela comissão. Sempre tem e por que isso, por que aquilo? Aí você resolve. Quando resolveu tudo, bora começar. Março desse ano, Dominique publica a área hiperecogênica na junção piloro-duodenal. Eis que ela publica e eu queria me falar assim, não é possível, ela veio antes. Ela veio antes e ela devia vir antes. Ela vem antes, né? Não tem como. Ela vem antes. Não tem... Mas, assim, o que eu fiquei? Eu fiquei que bom que eu não estava viajando. Essa foi meu maior alívio, no sentido de... Não estava louca. Não estava louca, vi um negócio e que chamou a atenção de outras pessoas do mundo também. Que bom que ela publicou, porque daí agora eu tenho uma coisa para me basear, né? Falar, olha, gente, tá aqui o que ela publicou. Então, eu quero o próximo passo. O que ela fez, eu tô buscando o próximo passo. Não é fácil fazer... E aí, por isso que eu tô dizendo, ela vem antes e quem já tentou fazer trabalho na vida, publicar, sabe o quanto é difícil. Então, não se faz trabalho tão fácil... não se produz trabalhos que não são só relatos de caso, que são, né, que você tem um N maior de animais. Isso não é algo que você faz do dia para a noite. Não é fácil. Então, mérito total e não tem como. Ela é sensacional. Então, a gente perdoa a Dominique Pennick. Total. E agradeço, né? A gente perdoa e agradece, porque agora as pessoas têm aonde buscar informações, porque ela, de verdade, assim, não vou... É a nossa referência maior, assim, em trato gastrointestinal. Então, não tenho o que falar. Ela publica bastante coisa. Carol, minha musa inspiradora, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Eu queria agradecer imensamente você ter topado, assim, participar dessa primeira leva do nosso Caso a Causo. Queria que você passasse para a gente seu @, para a galera te seguir, bater papo, continuar essa conversa. Vamos lá, obrigada. É um desafio, né? Falar aqui para ultrassonografistas experientes, aqui, contar minha história. Eu tenho certeza que vocês têm um montão também para contar, então eu que agradeço o convite. Foi divertido. Se quiser, eu volto. Mas, assim, a gente pode voltar com cerveja, talvez? Cerveja, uísque, vinho, talvez. Acho que melhor. E o meu @, você sabe que eu já falei antes que eu não sou muito das redes sociais, então não se assustem se você entrar lá e falar, meu Deus, ela é um dinossauro mesmo, porque ela não está nas redes sociais. Do Instagram. O meu @ é Carol Ghirelli, mas pode... os meus contatos aí, e-mails, vai me encontrar no mundo, vai me encontrar. Muito obrigada, Eu que Carol. agradeço, adorei a conversa, foi ótimo. Sensacional. Bom, lembrando que você está vendo e ouvindo a Carol Ghirelli, e ela é professora do curso de Sistema Digestório da NexVet, e você confere toda a nossa programação em nexvet.com.br. Temos cursos presenciais e os online que você também acha em nexvet.com.br. E você confere esse programa na íntegra, como videocast no YouTube e como podcast nos melhores tocadores de podcast. E os cortes, bem como outros conteúdos, você acompanha no Instagram da NexVet, o NexVet, @NexVetCursos. Carol, falamos aqui em segurança e validação, saúde mental, mulher na veterinária, rim, a especialização na veterinária, fragmentação do paciente, a formação dos novos alunos, mas... Achou que ia acabar, né? Achei, já até agradeci. Não dá para fechar esse episódio sem pedir um conselho, um meme, um mantra, a reflexão para quem está pensando em entrar no mundo da imagem veterinária. Olha para aquela câmera e fala. Então, vou pedir para você olhar para aquela câmera. Você quer mandar que eu o seu diga recado. o meu recado para quem quer entrar? O que o alecrim dourado precisa saber antes de entrar no mundo do ultrassom? Olhando para aquela câmera ali, ó, nos olhos do alecrim dourado. O que ele precisa saber? Nossa, essa pergunta, eu posso ficar aqui um dia inteiro falando o que ele precisa saber. Mas vamos lá. O que ele precisa saber? Você, meu querido, que quer entrar no diagnóstico por imagem. Então, o que eu tenho de conselho para te dar? Número 1. Estudar, você vai estudar como você já imaginava na veterinária. Espero que você imaginava isso quando você entrou na veterinária, que você não ia parar de estudar nunca na sua vida.
Número 2, compre um saquinho de paciência e de dedicação. São esses 2 saquinhos que você vai ter que ter. Pro ultrassom veterinário, paciência é tudo nessa vida. E número 3, eu acho que você tem que ter a resiliência de aprender. E todo mundo vai errar, eu erro, todo mundo erra. E você tem que fazer o que com esse erro? O que você vai fazer com esse erro, meu querido? Você vai estudar, você vai se chatear, mas você vai aprender. Então, acho que dedicação, estudo e paciência é a chave do negócio. Maravilhosa. Espetacular. Carol, obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. E esse episódio de Caso a Causo teve o roteiro da maravilhosa Luciana Cáfaro, eu, Paulo Garcia, Bernardo Kremer, direção do Bernardo, e a gente se vê no próximo episódio. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Tá.